Fala, galerinha, professor Grequeira na área. Galerinha, hoje você não pode perder nossa aula, mas de jeito nenhum. Sabe por quê? No final da nossa aula, eu vou te ensinar a ganhar, ó, din-din. Ah, moleque zica, se você ficar até o fim da aula, eu vou te ensinar como que você, ó, vai ganhar dinheiro, meu menino, meu moleque, meu querido. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre as leis de Newton, ok? São 3 as leis de Newton. Vamos ver quais são? A primeira lei de Newton é chamada de princípio da inércia. A segunda lei de Newton é chamada de princípio fundamental da dinâmica. E a terceira lei de Newton é chamada de princípio da ação e reação. Você pode falar simplesmente primeira lei, segunda lei ou terceira lei, ou falar o nome dela, princípio da inércia, princípio fundamental da dinâmica, que também é conhecido como PFD, né, princípio fundamental dinâmica, ou terceira lei de Newton, ou princípio da ação e reação. Quem foi o Newton? Sir Isaac Newton foi um grande físico e matemático do século XVII. Ele foi um gênio da humanidade. Ele desenvolveu uma matemática que hoje ela é estudada nas faculdades, que é o cálculo. E essa matemática dele abriu portas para muitas descobertas. Só que, como todo gênio, ele tinha suas particularidades. Por exemplo, ele era uma pessoa que gostava de ficar isolado. Ele gostava de fazer as suas experiências, ele gostava de resolver as suas fórmulas, desafios, exercícios, e ele deu grandes contribuições para o que a gente chama de física clássica. E também ele aprimorou grandes instrumentos científicos, como o telescópio. Então, Sir Isaac Newton, ele foi realmente uma peça-chave para a história da humanidade, um gênio do século XVII. Mas, galerinha, vamos lá? Vamos ver, então, qual que é a primeira lei de Newton? O que fala a primeira lei de Newton, ou o princípio da inércia? Esse nome é meio estranho, né? Inércia, parece até nome daquelas vozinhas bem antiga, né? Parece que quando você vai pedir café para sua vozinha, ó, dona Nércia, dona Nércia, dona Nércia, tem café, dona Nércia? Ó, dona Nércia, tem cafezinho ainda, dona Nércia? Não parece nome daquelas vozinhas antigas. Mas o que fala o princípio da inércia, ou a primeira lei de Newton? Ela diz o seguinte, que todo corpo, ele tende a manter o seu estado de movimento. Detalhe, importante isso você saber. Mesmo que esse estado de movimento seja o repouso, ou seja, que ele está parado, até que uma força atue nesse corpo e altere o seu estado de movimento. Para isso, para te explicar melhor, eu trouxe o meu amiguinho aqui, skatista. Lembra dele? Do meu amiguinho aqui, ó. Deixa eu colocar ele aqui perto para você ver, ó. O Pikachu! E o nosso skate aqui, ó. Lembra do nosso skate aqui, o Pikachu? Então, ó, vou colocar aqui o nosso amiguinho Pikachu no skate aqui. Então, vamos raciocinar o que diz a primeira lei de Newton, ou o princípio da inércia. Ela diz o seguinte, que todo corpo, no caso aqui o Pikachu e o meu skate, ele tende a manter o seu estado de movimento, mesmo que seja o repouso. No caso aqui, o meu amiguinho Pikachu, ele está em repouso, ele está parado. Então, ele tende a continuar aqui, a menos que eu venha com uma força, olha o meu dedo indicando que é a força, e mude esse estado de movimento. Aí ele começa a se movimentar. E acontece o seguinte também, quando um corpo ele está em movimento, vou colocar o meu Pikachu aqui em movimento, a inércia diz que se o corpo está se movimentando, olha o Pikachu se movimentando, ele quer continuar se movimentando para sempre, 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 até que chega uma força e faz ele parar esse movimento. Mas aí você talvez se pergunte o seguinte, ou talvez me pergunte, professor, quando eu vou no mercado e eu empurro um carrinho de compras no mercado, ou quando eu pego meu skate e empurro meu skate numa ladeira, chega uma hora
que o carrinho do mercado, o meu skate, ele para. Então, o que está acontecendo com esse tal de princípio da inércia e a primeira lei de Newton? Não era para o carrinho, se uma vez que eu empurrei ele não teria que continuar andando para sempre? Sim, meu amiguinho. O que acontece é que você não está levando em consideração a força de atrito que está tentando parar o seu carrinho aí ou o seu skate. E eu vou te dar alguns exemplos aqui para você entender melhor. Como assim, professor? Eu trouxe aqui para vocês alguns vídeos super legais. A gente vai ver só alguns pedacinhos deles e a gente vai comentar. Bora lá para a gente ver esses vídeos aí? Aí depois a gente volta para a nossa explicação? Então, vem comigo! A astronauta Heidi Marie Piper consertou o painel solar no lado de fora da Estação Internacional. Depois que acabou, ela tentou limpar o traje sujo de graxa, mas a sacola de ferramentas saiu flutuando pelo espaço. Heidi percebeu o erro e tentou alcançar a alça, mas nada feito. A sacola se afastava lentamente enquanto a astronauta assistia a tudo desolada. Galerinha, qual que é a diferença, então, do carrinho lá do mercado, do seu skate, com aquela mochila de equipamento lá, com aquela malinha de equipamento da astronauta? Por que que a mala de equipamento da astronauta continua indo embora para sempre e o carrinho lá do mercado e o seu skate não? Devido ao atrito. O atrito, ele é inexistente no espaço, não existe atrito no espaço. Por isso que aquela bolsa vai continuar andando indefinidamente, para sempre, até que uma força atue nela e mude o seu estado de movimento. Ou seja, até ela bater em um asteroide, um planeta, em algum corpo celeste. Mas vocês sabiam que já foi colocado um carro no espaço? Isso mesmo, galerinha. Depois pesquisa aí no Google que você vai encontrar. Esse carro é da empresa SpaceX, do CEO Elon Musk. Ele é um grande revolucionário. E esse cara aí, ele tá programando a próxima missão para Marte. E com certeza ele vai ser um dos pioneiros. Com os seus novos foguetes, Falcon Heavy, o módulo Dragon. Depois pesquisa isso para você conhecer do que se trata. E o que o nosso amigo aí, Elon Musk, ele fez? Ele colocou um carro super esportivo, um carro elétrico. Ele é o dono da Tesla Motors. Ele colocou um Tesla Roadster, que é um carro elétrico super esportivo, no espaço. E ele colocou esse carro com a música no fundo de David Bowie. A música se chama Space Oddity, que faz uma alusão ao espaço. E ele também colocou no painel do carro, em letras garrafais, escrito Don't Panic, não entre em pânico, fazendo alusão também a um livro famoso chamado de Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams. Então, galerinha, vale muito a pena você dar uma procurada para pesquisar aí, para saber um pouquinho mais a respeito disso. E ele também deixou um boneco lá de um astronauta. Esse carro, ele está em órbita do Sol, em uma órbita elíptica, e ele vai ficar fazendo várias voltas em torno do Sol até chegar em Marte. Ele vai ficar provavelmente por milhares de anos ou milhões de anos fazendo essa órbita. E é muito interessante isso. Vamos dar uma olhadinha rapidinho para ver do que se trata? Então bora lá e depois a gente volta, galerinha. Então, galerinha, agora que a gente já conhece a primeira lei de Newton, vamos para a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. A gente chama também ela de PFD, que é a sigla, né, do princípio do P, fundamental F e o D da dinâmica, tá? Na realidade, a segunda lei de Newton, ela se resume a essa formulinha aqui, ó. Essa formulinha, galera, presta atenção, para tudo e presta atenção.
Por quê? Essa aqui é a formulinha, é uma das formulinhas mais importantes da física. Essa formulinha aqui é a formulinha da força resultante da segunda lei de Newton do princípio fundamental da dinâmica. É o par causa e efeito mais famoso da física. O que acontece aqui nessa formulinha? Pra gente, se a gente tem um corpo parado, que nem eu dei o exemplo anterior, lá do nosso skate com o Pikachu. Se o skate está parado aqui, para que ele se movimente, é necessário que eu aplique o quê? Uma força. E se o skate estiver em movimento, para que ele pare, eu preciso também aplicar uma força. Então, a gente viu isso no exemplo anterior da inércia. E essa formulinha aí, que é o princípio fundamental da dinâmica, ela diz justamente isso. Ela diz pra gente o seguinte, o FR aqui é a força resultante. Ele diz que quando eu aplico uma força resultante em um corpo de certa massa, qualquer massa que seja, é automaticamente produzido nesse corpo uma aceleração. Então, se eu aplicar uma força num corpo, aparece uma aceleração. Em outras palavras, se o corpo estiver sendo acelerado, é porque foi aplicada uma força nele. Vou fazer um desenho aqui, ó, só para você entender. Ó. Imagina que eu tenho aqui, ó, um quadradinho e eu vou aplicar uma força aqui nesse meu quadradinho. Ó. Vou aplicar uma força de 2 newtons. Eu aplico uma força nesse corpo e aparece nele uma aceleração. Vamos colocar que apareceu uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, o que acontece aqui? Ó? Quando eu aplico uma força nesse meu corpo, de certa massa, que eu vou chamar de M, aparece uma certa aceleração. Em outras palavras, se o meu corpo está sendo acelerado com essa aceleração, é porque ele está sendo empurrado com essa força aqui. Então, esse é o par causa-efeito mais famoso da física. Guarde, então, essa formulinha, porque ela é muito importante. Você vai ver ela muito. Ela é uma das formulinhas que mais cai no vestibular, uma das formulinhas mais importantes que você vai ver. Então, ela diz que a força resultante, esse R aqui, ó, é R de resultante. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ok? Então, olha só o que a gente vai ter que dar uma relembrada. A gente falou de aceleração, mas talvez você já não se lembre o que é aceleração. O que é aceleração? A aceleração é quando a minha velocidade ela varia. Ou seja, a aceleração é a taxa da variação da velocidade durante um certo intervalo de tempo. E, no sistema internacional, ela é medida em metro por segundo ao quadrado. Olha o que você tem que saber por enquanto. E isso é super importante. Você tem que saber o seguinte, que na Terra, a gravidade ela é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui, ó, essa quantidade, você tem que guardar na cabeça, tem que guardar muito bem guardado. Porque muitas vezes eu já vi prova de vestibular que eles não dão o valor da gravidade na Terra acreditando que você sabe. O valor da gravidade na Terra é 9,8 e uns quebrados e depende da altura. Mas aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então guarda esse valor na cabeça, porque isso pode te ajudar a resolver alguns exercícios. E lá na Lua, já trouxe aqui para vocês, porque a gente vai usar. E costuma cair bastante em vestibular. Lá na Lua é de aproximadamente, olha só, 1,6 metros por segundo ao quadrado. Sacou? Então guarda esses valores aí. Principalmente, ó, esse valor aqui que é super importante, que é o da gravidade do planeta onde você mora, onde você vive. Então eu queria fazer um exemplo com vocês, tá? Olha só esse exemplo. Vamos ler? Um corpo de massa 5 kg está submetido a uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Calcule a força aplicada ao corpo que produz essa aceleração. Vamos lá resolver o exercício? Depois a gente volta aqui? Então, bora lá. Então, galerinha, bora lá. Olha o exercício aqui, ó. Eu tenho um corpo, então ele tem uma massa aqui, ó, de 5 kg.
e ele está submetido a uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Eu quero calcular o quê? Qual que é a força aplicada no corpo que produz essa aceleração. Então, eu já fiz um desenho aqui, ó. Então, eu tenho aqui uma força, eu não sei o valor dessa força, é o que eu vou descobrir. Ela está empurrando esse corpo de 5 kg. Nisso, aparece uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Vamos descobrir qual que é essa força? Então, para isso, a gente aplica o princípio fundamental da dinâmica, o PFD. E o que diz o PFD? Diz que a força resultante é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Então, a força resultante, que é o que eu vou encontrar, é igual. A massa, olhando aqui, ó, a gente tem a massa, 5 kg, vezes a aceleração. Ele me deu aqui também a aceleração, ó, 2 metros por segundo ao quadrado. Fazendo essa conta aqui, ó, 5 vezes 2, então eu chego no valor da força resultante, que é igual a 10. A unidade de medida da força é em homenagem àquele físico famoso que eu falei para vocês, Sir Isaac Newton. Então você coloca o N de Newton. Então a força resultante, 10 newtons. Em outras palavras, quando eu empurro esse corpo de 5 kg com uma força de 10 newtons, aparece uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. E vice-versa. Se esse corpo de 5 kg está submetido a uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, significa que ele está sendo empurrado com uma força de 10 newtons. Sacou o lance? Então vamos voltar lá para a nossa lição? Então bora lá, galerinha. Eu preparei mais um vídeo para a gente assistir. Vamos ver junto? Presta atenção nesse vídeo, olha que legal. Aí depois a gente comenta um pouquinho a respeito dele. Eu vou colocar ele umas 2 ou 3 vezes para a gente conseguir enxergar um pouquinho melhor, tá bom? Então bora lá ver o vídeo? Então, galerinha, vocês conseguiram observar o vídeo? O que aconteceu? Nesse vídeo aí, na realidade, acontece as 3 leis de Newton juntas. Acontece a lei da inércia, porque o skate está em movimento e ele quer continuar em movimento. Acontece a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, e dá para perceber a hora que o moço coloca o pé no skate. A hora que o skate já estava em movimento. A hora que ele colocou o pé no skate em movimento, ele aplicou uma força no skate. O que aconteceu? O skate acelerou. No que o skate acelerou, aí vem a terceira lei de Newton e o princípio da conservação da quantidade de movimento que eu te ensinei no bimestre passado. O que acontece? O skate acelerou porque ele aplicou uma força no skate a hora que ele pisou. Para compensar a quantidade de movimento, ele foi para trás para o skate poder continuar indo para frente. Terceira lei de Newton. E é o que a gente vai ver no próximo exemplo. Mas antes da gente falar da terceira lei de Newton, olha só, a gente precisa saber o seguinte: qual que é a diferença entre massa e peso? E tem uma diferença muito grande. Vou te fazer uma pergunta. Vamos ver se você consegue me responder? Vamos ver se você vai acertar. Quando você vai na farmácia e sobe lá na balança, você vai lá e está medindo o seu... Vou te dar 2 segundinhos para responder. Você está medindo sua massa. Se você disse que foi medir o seu peso, você errou. E eu vou te explicar o porquê que você não estava medindo o seu peso, você estava medindo a sua massa. Porque tem uma diferença entre massa e peso. A massa, ela tem várias definições, dependendo da onde que a gente vai medir ela, o tipo de medida que a gente faz. Então a massa, ela pode ser ela pode ser definida como a resistência que um corpo tem para mudar a sua inércia e acelerar. Como assim, professor?
Quando você tem um corpo e esse corpo ele está sendo acelerado, ele oferece uma resistência para acelerar. E essa resistência que ele vai oferecer para acelerar é, por definição, que a gente chama de massa. Então, é a resistência inercial à aceleração. Então, quando eu tenho um corpo que ele oferece uma certa resistência à aceleração, eu defino isso como massa. A massa também pode ser definida como a intensidade da atração entre dois corpos. Mas, depois do Einstein, as coisas tomaram outras proporções. Porque o Einstein, depois com aquela sua famosa fórmula E igual a mc ao quadrado, ele relacionou a massa à energia. Então, a gente pode também falar que a massa é uma medida da energia de repouso de um corpo, porque a massa e a energia são duas faces de uma mesma moeda. E nas suas equações da relatividade, o Einstein ele aprofundou muito mais esse assunto. Ele conseguiu mostrar e explicar que o próprio espaço ele está ligado, relacionado à massa. Como assim? Que quando a gente tem um corpo de uma certa massa contido no espaço, ele distorce aquele espaço. E essa distorção do espaço se deve justamente à massa. E o Einstein relacionou isso também. Mas eu vejo muitos professores tentando ensinar esse conceito e acaba confundindo a cabeça. Principalmente para quem está ainda no primeiro ano do ensino médio. A gente ainda está entendendo os conceitos de física. Então, deixa esses conceitos que eu acabei de te explicar lá para o terceiro ano, quando a gente for falar de física moderna. Eu gosto de falar que massa é o seguinte: a massa é uma característica da matéria que compõe o corpo. Então, o que é a massa? Pensa assim que fica mais fácil da gente entender. A massa é uma característica da matéria que compõe o corpo. É uma propriedade da matéria, das partículas, dos átomos que compõem o corpo. E qual que é a diferença entre a massa e o peso? O peso é uma força, assim como a gente acabou de ver na segunda lei de Newton. E o peso, devido ao fato dele ser uma força, ele depende da gravidade do lugar aonde ele está. Então, dependendo do lugar, se o lugar tiver uma gravidade maior, ele tem um peso maior. Se o lugar tiver uma gravidade menor, ele tem um peso menor. E a gente pode calcular o peso. Como que a gente calcula o peso? A gente usa a segunda lei de Newton para calcular o peso. Só que olha o que eu vou fazer aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, onde eu tenho força resultante? Eu vou mudar o nome dessa letrinha. Em vez de força resultante, eu vou chamar de P. Então eu vou chamar de força-peso. É igual ao M, que é a massa, vezes, tá vendo o A aqui, que é a aceleração? Em vez de eu chamar de aceleração, eu vou chamar, sabe do quê? De aceleração gravitacional, ou simplesmente gravidade. Uma coisa que você não pode confundir. Muitas pessoas falam força da gravidade, mas na realidade a gravidade não é uma força. Então muito cuidado com esse termo quando você ouvir. A gravidade é uma aceleração, ok? Então eu mudei essas duas letrinhas. Eu mudei, ó, a força resultante, eu agora chamo de força-peso. E a aceleração, agora eu chamo de aceleração gravitacional, ou simplesmente gravidade. Ah, professor, que interessante. Tem algum jeito de eu decorar essas formulinhas? Tem sim. Essa daqui, ó, você nunca mais vai esquecer, porque é a nossa formulinha da fama. E essa formulinha aqui, professor? Ah, essa daqui é muito fácil. Ela já está falando o que ela é. Sabe quando você vai lá no shopping comprar uma roupa? Você não tem que escolher se a roupa é tamanho P, M ou G. Então, você nunca mais vai esquecer, porque agora você sabe que a formulinha da segunda lei de Newton é a nossa formulinha da fama. E a formulinha do peso é a formulinha do PMG. Olha que coisa interessante. Guarda aí que você vai usar ela já já. A gente vai fazer um exercício.
Mas eu quero te falar uma observação muito importante. A massa do corpo, ela não muda, a menos que o corpo emagreça ou engorde. O que muda é o peso, devido à aceleração gravitacional, que pode ser maior ou menor dependendo de onde o corpo se encontra. Como assim, professor? Vamos raciocinar, ó. Eu vou te dar o exemplo, quer ver? Vamos ler no exemplo e aí você vai entender um pouquinho melhor. Eu tenho 2 planetas, a Terra e a Lua. Vamos ler o que está escrito aqui, ó. Grequeira, olha só aqui, Grequeira, nosso amigo Grequeirinha, ele é um astronauta e ele possui uma massa de 50 quilogramas aqui na Terra. Ele estará na próxima missão da Lua. Já ouviram falar? Dá uma pesquisada lá. A missão Artemis. Quando ele estiver lá na Lua, o seu peso será bem diferente daquele sentido aqui na Terra. Sabendo que a gravidade aqui na Terra é de aproximadamente G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, é metro por segundo ao quadrado, lembra? Porque é uma aceleração, ok? E que a gravidade lá na Lua é de aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado, calcule. Lembra que eu falei para você guardar esses valores e a gente usar? Agora a gente vai usar. Eu quero na letra A massa do Grequeira na Terra. E na letra B, a massa do Grequeira na Lua. Na letra C, eu quero o peso do Grequeira na Terra. E na letra D, o peso dele na Lua. Então, bora lá para a gente resolver o exercício. Daqui um pouco a gente volta. Então, vamos lá, galerinha. Bora lá, então, resolver o exercício. Então, galerinha, vamos lá para a gente entender o que está acontecendo. Ó, o Grequeirinha, então, ele é um astronauta e ele tem uma massa de 50 quilogramas na Terra. Então, ó, vamos anotar a massa dele aqui, ó. Então, eu sei que a massa do meu amigo Grequeirinha, ó, é 50 quilogramas, ok? Isso aqui na Terra. Então, vamos falar aqui, ó, que é na Terra. Isso já responde a letra A, porque ele quer saber qual que é a massa do Grequeira na Terra. Então, a letra A, ó, já está respondida. Vamos ver qual que é a letra B? A letra B, ele quer saber a massa do Grequeira na Lua. Então, ó, ele fala aqui, continuando a leitura, que ele estará na próxima missão à Lua, que é a missão Artemis. E quando ele estiver lá na Lua, o seu peso será bem diferente daquele sentido na Terra. Sabendo que a gravidade aqui na Terra é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, e lá na Lua é de 1,6, ele quer que a gente calcula primeiro a massa do Grequeira na Terra, já achamos. A massa do Grequeira na Lua. Lembra daquela última observação que eu fiz com vocês? A massa, ela continua a mesma na Terra, na Lua, em Júpiter, Saturno, debaixo d'água, em qualquer lugar. Por quê? A massa é uma característica da matéria que compõe o corpo. Então a massa não vai mudar. A menos que a pessoa emagreça ou engorde no meio da viagem. Mas pensando que não vai acontecer isso, então a massa não vai mudar. O que vai mudar é o peso. Por que muda o peso, professor? Porque muda a gravidade. Já a gente vai entender um pouquinho melhor. Vamos anotar então? Se eu sei que a massa não mudou, então a massa dele, tanto aqui na Terra, quanto na Lua, ou em Júpiter, ou em Saturno, ou em qualquer lugar, vai ser a mesma. Então a massa dele na Lua vai ser igual à massa dele na Terra, que é 50 quilogramas, ok? Opa! Então, eu já sei qual que é a massa dele, tanto na Lua quanto na Terra. Agora, galerinha, eu preciso descobrir na letra C e na letra D qual que é o peso dele na Terra e qual que é o peso dele na Lua. Olha que facinho. Para a gente calcular aqui na Terra o peso, a gente vai usar a nossa formulinha. Ó. Lembra da formulinha do PMG? É a formulinha que a gente vai usar. Então, para achar o peso dele aqui na Terra a gravidade não é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, então peso vai ser igual. A massa dele, quanto que vale a massa dele, tanto na Lua, na Terra ou em qualquer lugar? Vale 50 quilogramas, vezes a gravidade. A gravidade aqui na Terra, ó, é igual a 10 metros por segundo ao quadrado.
Fazendo essa conta, ó, 50 vezes 10, a gente chega no valor de 500. 500 o quê? Lembra que eu falei que o peso é uma força? Toda força é medida em Newton, em homenagem a Isaac Newton, sacou? Então, encontramos o valor do peso. Então, o peso do nosso astronauta Greiqueirinha aqui na Terra é equivalente a 500 newtons. Vamos ver lá na Lua quanto que é o peso dele? Então, vamos lá. De novo, vou aplicar a mesma formulinha. Ó. P é igual a mg. A formulinha do PMG. Então, o peso dele é igual. A massa dele na Lua é a mesma massa em qualquer lugar, porque é uma característica da matéria que compõe o corpo dele. Então, a massa dele é 50 quilogramas, ok? Vezes a gravidade. A gravidade na Lua é 1/6 da gravidade da Terra, então é 1,6. Então, o peso dele vai ser igual. Agora eu tenho que fazer essa conta. 50 vezes 1,6 é a mesma coisa que 5 vezes 16. 5 vezes 6 dá 30, sobe 3. 5 vezes 1 com mais 3 dá 8. Então, olha só o que aconteceu. A gravidade na Terra e na Lua, olha só a gravidade. Presta atenção. Dá para perceber claramente que a gravidade aqui na Lua é bem menor que a gravidade na Terra, não é? Se a gravidade na Lua é bem menor, olha só o que acontece com o peso. O peso na Lua é bem menor que o peso na Terra. Então, o peso na Terra é 500 newtons. O peso na Lua é 80 newtons. Por isso que quando a gente vê os vídeos de astronautas, a gente vê que eles andam, parece que pulando. Por quê? Porque lá o peso deles é muito menor. Lá eles conseguiriam levantar uma pedra bem grande, porque o peso dela é muito menor. Embora ela tenha a mesma massa aqui na Terra. Mas a gravidade, a aceleração que puxa ela para o centro do planeta é menor. E você tem que ter isso em mente, que a gravidade é uma aceleração que puxa os corpos para o centro do nosso planeta. E o peso também, ele é direcionado para o centro do nosso planeta, ok? Então deu para sacar como que faz esses exercícios? E é facinho, não tem segredo. Então bora lá voltar para a nossa historinha? Então vem comigo. Então galerinha, agora a gente vai para a terceira lei de Newton, ou o princípio da ação e reação. O que diz a terceira lei de Newton? Diz que toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Como assim? Vou te dar um exemplo. Primeiro a gente tem que lembrar o que é intensidade, direção e sentido. A intensidade é o valor da força que eu aplico. A direção é se está no eixo horizontal ou vertical. E o sentido é o seguinte, se eu estou no eixo horizontal, eu posso ir tanto para a direita quanto para a esquerda. Se eu estiver no eixo vertical, eu posso ir no sentido para cima ou sentido para baixo. Então, ó, direção e sentido para cima, para baixo, esquerda e direita, ok? Então, o que diz a terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação? Que quando eu aplico uma força num corpo, esse corpo me devolve essa força na mesma direção, só que com sentido oposto. Como assim, professor? Vou te dar um exemplo. Quando você pega, vamos supor aqui, que eu peguei, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu não trouxe nada aqui. Vamos fazer de conta que eu aplico, que eu tô aqui com o meu skate, ó. Então, se eu aplico uma força aqui no meu skate para baixo, esse meu skate, ele está sendo aplicado uma força, vamos supor que de 10 newtons para baixo. Esse meu skate, devido ao princípio da ação e reação, ele me devolve esses 10 newtons. Essa força não está sendo aplicada nesse eixo vertical, na direção vertical, então eu vou ter essa força sendo devolvida para mim na direção vertical. Só que o sentido eu estou aplicando para baixo. A força de reação, ela me devolve com o sentido para cima. Sacou o lance? Então, se eu aplico a força para baixo, ele me devolve devido à ação e reação para cima essa força. Ai, professor, eu não entendo isso não. Tá muito esquisito de entender. Mas eu vou te fazer entender
E olha só como que é fácil de entender e você já viu isso no seu dia a dia. Sabe quando a gente deixa cair uma pedra ou algum objeto numa lagoa, numa piscina, num lago? Você já percebeu que a hora que essa pedra cai, ela cai lá na água e a água vai para cima? Olha só essa imagem para você entender. Olha só uma aplicação direta da terceira lei de Newton. Você consegue perceber, ó, se você deixou cair uma pedra aqui na água, a pedra bate na água. E olha o que acontece com a água. Olha só, a água, ela vai para cima. Mas como assim que ela vai para cima? Ela está ficando louca porque ela está indo contra a gravidade. A água está indo para cima devido à terceira lei de Newton, ao princípio da ação e reação. E esse é o chamado efeito ricochete, tá? Então, a hora que a pedrinha bate na água, a água, pum, pula para cima, mesmo indo contra a gravidade. Por quê? Devido à ação e reação, terceira lei de Newton. E eu trouxe um último vídeo aqui para a gente dar uma olhadinha. Esse vídeo a gente já viu ele, mas eu quero te mostrar de novo. Então, bora lá para a gente ver ele. Lembra do meu amigo Paulinho Bonfá, que eu já falei para vocês? Então, lembra que ele tinha um programa muito famoso e muito legal que eu gostava de assistir, que era Ciência do Absurdo? Então, eu vou trazer um pedacinho para você, para explicar a terceira lei de Newton. Então, bora lá! A força necessária para fazer a bala sair desta espingarda a 1.448 km por hora causa um impacto no atirador. É um exemplo perfeito da terceira lei de Newton. Toda ação tem uma reação. Então, espero ter ajudado vocês. Então, um grande abraço para todo mundo. Mentirinha! Achou que eu ia esquecer? Lembra que eu falei que eu ia te ensinar no final a ganhar dinheiro? Então, vamos lá? Vou preparar aqui para você ver o que a gente vai aprontar. Então, dá um minutinho aí, que eu já volto. Galerinha, agora é a hora que eu falei para vocês que a gente vai ganhar dinheiro. Para isso, você vai esperar a hora certa. Qual que é a hora certa? A hora do pagamento daquele seu tio que gosta de te dar presente ou pro seu paizão. E aí você vai precisar de 2 garrafinhas de Coca-Cola desse tipo aqui, ó, daquelas de 290 ml, tá? Aí você primeiro explica a primeira lei de Newton, princípio da inércia, para o seu tio, para o seu pai. Depois, você começa pedindo uma nota para isso. Começa já pedindo alto. Começa já falando, tio, tem uma nota de 100 aí para me emprestar? Eu quero te mostrar uma coisa. Se ele não tiver, joga uma de 50, uma de 20, vai tentando até ele soltar. A hora que ele te der a nota na mão, aí você fala o seguinte, tio, vou te explicar a primeira lei de Newton, o princípio da inércia. Depois que você explicar, você faz o desafio. Você coloca a nota e a garrafa, ó, uma embaixo da outra. E aí você fala para ele, ó, tio, é o seguinte, você tem 3 chances. Se você tirar essa nota daqui sem derrubar a garrafa, a nota é sua. Se eu conseguir em uma chance, a nota é minha. Mas dá uma boa treinada antes. E aí, na sua vez, olha a dica que eu vou te dar. Presta atenção. A dica que eu vou te dar é a seguinte. Quando você for fazer na sua vez, não fala isso pro seu tio. Lembra, a Pamela ganhou mais de R$100 fazendo isso. Então, a dica é quente. Coloca, ó, a nota aqui perto do final, ó. Porque aí vai ficar um pouco mais fácil para você. Ajusta bem a garrafa. Deixa eu ver. Opa. Tá difícil aqui. Eita. E olha o segredo. O segredo é o seguinte. Você vai segurar essa nota aqui e dar um peteleco rápido nela. E aí ela vai correr. Primeira lei de Newton, princípio da inércia. Todo corpo tende a manter o seu estado de movimento, mesmo que seja o de repouso. Então você vai segurar aqui e vai puxar a nota. E aí você vai, ó,
Ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó. Ah, moleque zica. Se você for moleque zica, você vai ganhar. Você vai depois me colocar aí no comentário quanto que você ganhou daquele seu tiozão ou do seu pai maroto pra me falar quanto que é que você conseguiu e se deu ou se não deu certo. Mas lembra, treina antes, senão não dá certo. Então, galerinha, ó, espero ter ajudado vocês a aprenderem sobre as leis de Newton, a faturar uma com o seu tiozão lá, aquele tiozão legal, e também na hora de fazer aqueles exercícios que eu vou deixar para vocês. Então, um grande abraço, fica com Deus, tudo de bom. Até mais!